estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, o projeto de Deus para as nossas vidas não é só nos salvar. Preste atenção aqui. O projeto de Deus para as nossas vidas não é somente nos trazer salvação. A salvação, queridos, é o início de uma caminhada. Quando reconhecemos e recebemos, queridos, a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos para uma nova vida. Não é o fim, mas é o início. Todas as pessoas, queridos, que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas passam pelo processo do nosso novo nascimento, elas iniciam uma nova vida, uma nova caminhada. Então a salvação, queridos, não é o fim das coisas, a salvação é o início das coisas. E Deus, queridos, no seu plano e projeto, Ele não projetou o plano de salvação somente para nos salvar. Posso ouvir um amém? É o início de uma nova caminhada, queridos. O projeto de Deus é manifestar a sua vontade sobre a face da terra. O projeto e o plano de Deus, queridos, sempre foi manifestar a sua vontade sobre a face da terra. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. A vontade de Deus aqui na terra, ela é feita por quem? Por aqueles que nasceram de novo. Quando eu e você tomamos um estilo de vida, de adoração, queridos, o que nós estamos fazendo? Manifestando a vontade de Deus sobre a face da terra, sim ou não? Quando eu e você tomamos uma postura de adoração, vivemos para adorar a Deus aonde estamos e aonde nos movimentamos, nós manifestamos a vontade de Deus sobre a face da terra. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele nos fala, queridos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha aqui comigo no telão. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o plano e o projeto original, queridos. Esse é o objetivo do homem. Foi por isso que o homem foi criado. São esses 4 passos: frutificai, multiplicai, encham a terra, sujeitem e dominem. A palavra dominem, queridos, ali, ela tem a ver com governo. Governar sobre a criação. Então, Deus faz toda a criação, cria os céus e a terra. No Éden, ele planta o jardim do Éden. Dentro do jardim do Éden, ele coloca o homem e a mulher. E através da comunhão com Deus, o homem e a mulher eram para quê? Frutificar, multiplicar, encher a terra, saírem do Éden, colonizando a terra, enchendo toda a terra com a vontade de Deus. Governando sobre a face da terra. E preste atenção, é para governar sobre a criação. Nós não governamos sobre os homens, sobre seres humanos. Já percebeu que a maioria, ou quase nós podemos falar que sobre todas as guerras, elas acontecem porque um está tentando governar sobre o outro. E no plano original de Deus, queridos, não era para o homem governar sobre outro homem. Era para ele governar sobre toda a criação. As guerras são consequências disso, queridos. Quando um tenta governar sobre o outro. Nós não fomos chamados para governar sobre pessoas. Nós fomos chamados para governar sobre a criação. Amém? O plano original de Deus, queridos, era colonizar a terra com a cultura do reino. Então o homem, o Adão e Eva, ia ter comunhão com Deus. Dessa comunhão eles iam frutificar, multiplicar, encher a terra com o reino e a vontade de Deus. Olha que interessante o que Isaías 46, do 9 ao 11, nos fala. Isaías 46, do 9 ao 11. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha
vontade. Que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim o dize, e assim farei vir. Eu o formei e também o farei. Desde o início, queridos, Deus tem anunciado o fim. Deus, ele é um Deus sem igual, queridos. E desde o início ele tem anunciado o fim. Desde o Éden, queridos, Deus tem anunciado a sua vontade. Qual que é a sua vontade? O governo do Espírito. O governo através do Espírito Santo. E hoje Deus quer colonizar a terra através da sua igreja, estabelecendo a sua vontade. Interessante que Isaías fala, olha lá no versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus vai se cumprir sobre a face da terra, sim ou não? Vai. E qual que é a vontade de Deus? A colonização da terra. O reino de Deus e a igreja colonizando a terra. Isso vai acontecer sim ou não? Sim. Eu vou participar disso? Sim ou não? Depende. Se você quiser ou não. Sim ou não? Existe um plano, um propósito e um projeto. Deus está caminhando com esse plano, com esse propósito e esse projeto. Ele tem anunciado desde a antiguidade o fim das coisas. Ele tem anunciado. A sua vontade vai se cumprir, sim ou não? Cabe a mim e a você decidirmos se nós participamos ou não desse projeto. Se eu digo sim ou não para o chamado de Deus para a minha vida. Para aquilo que Deus nos chamou. Cada um de nós aqui, queridos, é uma pequena peça de um quebra-cabeça. Que Deus está montando ao longo da história. 6.000 anos mais ou menos da redenção. 6.000 anos da queda e vem vindo o plano de redenção, ok? Mais ou menos 6.000 anos. Algumas pessoas falam. Mais ou menos isso. Então Deus está trabalhando em um projeto de 6.000 anos, queridos. E nós somos um pequeno ponto nesse projeto. Só que eu posso gastar a minha vida vivendo para mim ou para esse projeto. Eu posso desgastar a minha vida vivendo somente para mim ou desgastar a minha vida no propósito e no projeto de Deus. Essa decisão é nossa. Consegue me entender? Nós decidimos, queridos, se nós vivemos ou não isso. Olha o que Salmo capítulo 115, versículo 16 nos fala. Preste atenção aqui. Os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são céus mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Pastor, se Deus existisse, não existia fome na terra. Já escutou isso? Se Deus existisse, não haveria injustiça social. Se Deus existisse, não haveriam crianças que morrem de fome na África. Os céus são céus do Senhor. E a terra, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem que organiza a terra, queridos? Quem que administra a terra? Os filhos dos homens. Nós, os seres humanos. 1/3 da comida, queridos, que é produzida no mundo, ela é desperdiçada. E exatamente 1/3 da terra passa fome. A terra produz o suficiente, sim ou não? A má administração faz pessoas passarem fome. Agora, nós não podemos levantar o dedo e apontar para Deus e falar, você é injusto. Consegue me entender? Por quê? Porque a administração da terra foi dada na mão dos homens, queridos. Por isso que Deus procura por pessoas para agir na terra.
Deus, ele procura, queridos. Olha o que 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte A do versículo nos fala. Preste atenção nesse texto. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-lhe forte para com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor, queridos, passam por toda a terra. Eles passam por aqui, queridos. Os olhos do Senhor estão passando. Para mostrar-se forte. Para quem? Para aqueles que o coração é totalmente dele. Para quem o coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor procuram, queridos, pessoas, homens e mulheres, cujo coração é totalmente dele, queridos. Para quê? Para ele, Deus, se mostrar forte, queridos. Para se mostrar forte. Deus não tem problema nenhum, queridos, em te dar autoridade, queridos. Deus não tem problema nenhum de alargar as suas tendas. Deus não tem problema nenhum, queridos, de te fazer crescer, de fazer você uma voz forte na sua área profissional, por exemplo. Deus não tem problema nenhum, queridos. Só que Ele precisa do seu coração. Imagina comigo, queridos. Se aqui na colônia ou aqui em Palmeira, nós tivéssemos um homem, uma mulher, com o coração totalmente dele, de Deus. E esse homem fosse levantado, sei lá, prefeito de Palmeira. Deus se faz forte para esse homem se levanta prefeito de Palmeira. As coisas melhorariam ou não? Eu estou falando de crente, tá? Crente, nascido de novo, cheio de Deus. Homens e mulheres, queridos. Homens e mulheres, queridos. E os olhos do Senhor passam por toda a terra, à procura desses homens. Interessante que o Senhor Jesus, certa vez, ele fala o quê? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Existe uma classe de pessoas que o Pai procura, queridos. Os verdadeiros adoradores, os homens cujo coração são totalmente dele. E quando ele encontra, queridos, ele se faz forte para essa pessoa. E a minha oração é que ele encontre você. A minha oração é que ele encontre no nosso meio, queridos, homens cujo coração é totalmente dele. O coração não está amarrado nas finanças, o coração não está amarrado na ganância, na lascívia, não está amarrado no amor ao dinheiro, não está amarrado na falta de perdão, mas o coração é totalmente dele. São essas pessoas que Deus procura, queridos. Para encaixar nesse projeto eterno, nesse projeto que Deus tem para o ser humano. Olha que interessante, queridos. Olha o que Êxodo, capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Só fazendo um resumo, queridos, Deus faz e cria o ser humano, estabelece o plano original, todos nós sabemos que o homem cai, e a partir da queda ele começa a cair cada vez mais. A segunda geração, logo depois de Adão e Eva, Caim mata Abel. E o homem vai se degradando, a ponto de Deus ter que dar um reset na arca de Noé. Todos sabem da história, Deus reinicia tudo de novo com Noé. E vai passando as gerações, e Deus encontra um homem chamado Abraão. Ele separa um povo, que é o povo de Israel, para ser um modelo para as nações. E nós chegamos em Êxodo, capítulo 19, versículo do 4 ao 6. Olha o que a palavra de Deus, ela nos fala. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos chamei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus separa esse povo, queridos, como propriedade peculiar dele, e levanta eles como reis e sacerdotes. Um reino sacerdotal. Mas para quê? Para que eles fossem modelo para as nações. Por que Deus levantou o povo de Israel, queridos? Para que eles fossem modelo para as nações. As nações olhariam para eles e eles serviriam de modelo. Serviriam de modelo. Olha o que Isaías 42, do 6 ao 8, nos fala, queridos. Isaías 42, do 6 ao 8. Essa profecia, queridos, é direcionada primeiramente ao povo judeu e depois se torna uma profecia messiânica, apontando para Jesus. Olha o que ele fala. Eu, o Senhor, te chamei. Eu fiz entre parênteses ali, acréscimo meu, não tem na Bíblia, é o povo judeu. Em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outro, nem o meu louvor a ídolos. O que Isaías está falando, queridos? Que Deus separou um povo. E separou esse povo para quê, queridos? Para abrir os olhos ao cego, para tirar os cativos da prisão, para tirar os encarcerados do meio das trevas. Deus separa um povo para que eles fossem modelo. Repete assim comigo para você não dormir. Modelo. Deus separa um povo para que eles fossem modelo. Sabemos, queridos, que eles tropeçaram. Eles não foram modelo para as nações, acabaram se misturando com outras nações, eles acabaram adorando outros ídolos, Israel cai. Assim, a porta dos gentios se abre, queridos, e nasce o tempo da igreja. A igreja hoje, queridos, é a manifestação de Deus na terra. Eu e você hoje somos a manifestação de Deus sobre a face da terra. Resumindo, queridos, o povo de Israel cai, abre-se as portas para os gentios somos nós, e nós, queridos, hoje manifestamos a vontade de Deus sobre a face da terra. Olha o que Mateus, capítulo 16, versículo 20 nos fala. Mateus 16, versículo 20. Mateus 16, o versículo 16 ao 20. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. A chave do reino, querido, está nas nossas mãos. O que ligarmos na terra será ligado nos céus, o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Pedro tem uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro tem essa revelação de quem Jesus é, logo Jesus mostra quem Pedro é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação de que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra... As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, a igreja está corrompida, a igreja está caindo, nós parecemos que estamos perdendo. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Falam amém aí, queridos. As portas do inferno não prevalecem contra nós. A autoridade foi nos dada, queridos. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Aquilo que desligamos na terra é desligado nos
céus. A porta, querido, a chave, queridos, do reino está nas nossas mãos. Lembra do plano original? Qual que era o plano original? A manifestação da vontade de Deus sobre a face da terra. A manifestação do reino de Deus sobre a face da... Hoje a chave do reino está na mão de quem? Nossa! Na minha e na sua mão. Hoje eu e você, queridos, manifestamos o reino de Deus sobre a face da terra. A luz vence as trevas, amém? Sim ou não? Eu e você somos sal e luz, sim ou não? Nos seus afazeres diários, no seu dia a dia, no seu trabalho, você é a luz, sim ou não? A luz vence as... Ah, pastor, mas eu trabalho lá, todo mundo endemoniado, pastor. Tudo filho do diabo, pastor. Macumbeiro. A luz vence as... Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para ser luz aonde você está. Quando vivemos uma vida de adoração a Deus, queridos, quando nos consagramos a Deus, quando nos santificamos a Deus, nos nossos atos e ações, queridos, aonde estamos, manifestamos a vontade de Deus. A ponto de as pessoas não entenderem nada. Se falarem mal de você, queridos, onde você trabalha, o que você vai fazer? Falar mal de volta? Ore por aqueles que vos perseguem. Não retribua mal com mal, mas vença o mal com o bem. Quando você faz isso, você manifesta o reino de Deus. E o amor confunde as trevas. Satanás não entendia nada, queridos. Estava levando Jesus para a cruz, queridos. Esbofeteava ele, batia nele. E o que ele esperava? Uma reação humana. Ele esperava que o Filho de Deus reagisse. Pregaram Jesus, machucaram Jesus, açoitaram Jesus, e ele, como uma ovelha muda, foi para o matador. Ele não respondeu, queridos. Ele não se defendeu, ele não se justificou e ele não amaldiçoou ninguém, queridos. A ponto de ele estar na cruz, pendurado em uma cruz, querido, em um madeiro, no maior momento de agonia dele. Qual foi a oração dele? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquilo confundiu as trevas, queridos. Nunca na história da humanidade um homem reagiu desse jeito. Nunca. As trevas foram confundidas. Queridos, quando nós não reagimos, queridos, quando nós não nos defendemos, quando nós não nos justificamos, quando nós não tentamos derrubar as pessoas, quando nós simplesmente amamos as pessoas, liberamos aquilo que Deus já nos deu, aquilo que foi plantado em nós, queridos, nós fluímos no amor de Deus sobre a vida das pessoas. As trevas são confundidas. Quando você não escreve no Facebook, queridos. Aquela é miserável. Quando você não escreve, você não responde. Consegue me entender? Nós manifestamos o reino e a vontade de Deus. Quando Jesus usa a palavra eclésia, queridos, ele não estava usando uma palavra religiosa. Ele usa uma palavra da cultura greco-romana. A palavra eclésia para a igreja, queridos, significa chamados para fora. Chamados para fora. E esses chamados para fora, queridos, essa igreja, essa eclésia, era uma reunião que acontecia, queridos, na cultura greco-romana. Eles saíam, todos os homens que já tinham prestado o seu serviço militar e tinham essa autoridade, eles saíam para fora, se reuniam na eclésia e tomavam as decisões com relação à cidade. Eles subiam nessa rocha, tomavam a decisão democrática com relação
ao destino da cidade. E quando Jesus nos compara com a eclésia, ele nos compara com isso, queridos. Nós somos chamados para fora, nós subimos na rocha da revelação que é Jesus, e nós começamos a liberar palavras sobre a cidade. Essa é a ideia de eclésia. Esse é o pensamento que Jesus estava. Eu e você, queridos, nós não estamos abrindo igreja, queridos, simplesmente por abrir igreja. Nós estamos mudando a cultura. Posso ouvir um amém? Nós não fazemos igreja por igreja, queridos. Nós estamos implantando o reino de Deus sobre a face da terra. Sempre quando nós fazemos encontro, queridos, nós não estamos fazendo um retiro. Nós estamos curando uma nação. Como que se cura uma nação, queridos? Curando pessoas. Como que curamos as pessoas na nação? Uma por uma. Uma por uma. Pessoa por pessoa. Encontro por encontro. Ministração por ministração. Domingo a domingo. Nós estamos fazendo o quê? Curando a nação. Sim ou não? Senão nós só estamos fazendo um encontro de pessoas aqui. Tendo uma palestra. Estamos mudando a cultura, queridos. Estamos trazendo os céus na terra, implantando o plano original de Deus, a colonização da terra com a sua vontade. E para isso nós precisamos alinhar os nossos propósitos, queridos. Nós precisamos alinhar os propósitos. Desenhamos o nosso destino, queridos, o nosso futuro com aquilo que pensamos hoje. Preste muita atenção aqui. Olha o que Provérbios 23, versículo 7 nos fala. Provérbios 23, versículo 7, a primeira parte. Preste atenção aqui. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Mais uma vez, preste atenção. Assim como imagina na sua alma, ele é. Assim como eu e você imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Assim como imagina na sua alma, ele é. Como imaginamos, queridos, nos tornamos. Precisamos reprogramar a maneira que nós nos enxergamos. Precisamos reprogramar a maneira que nós vemos o mundo ao nosso redor. Precisamos reprogramar a maneira que nós olhamos. Por que eu falei do plano original, queridos? Porque se a gente não entender o plano original, nós não reprogramamos, queridos. Nós simplesmente fazemos reuniões. Nós simplesmente nos reunimos aqui para passar tempo. Se nós não reprogramarmos a nossa maneira de pensar e ver o mundo ao nosso redor, queridos, nós nos olharmos como agentes de transformação, agentes de Deus, representantes de Cristo Jesus na face da terra. Eu e você somos embaixadores de Cristo, amém? Sim ou não? Os embaixadores são representantes legais. Queridos, eu e você somos representantes legais de Cristo Jesus aonde estamos. E nós precisamos reprogramar a nossa maneira de ver o mundo, reprogramar as nossas ações diárias, reprogramar a maneira que nós olhamos a vida, queridos. Eu e você estamos transformando uma sociedade. Fala amém aí, queridos. Nós precisamos olhar dessa maneira, queridos. Me perguntaram ontem como foi a volta do encontro para mim. Eu quero testemunhar aqui um pouquinho para vocês. Quando eu voltei do encontro, queridos, eu fui para o encontro, queridos, face a face com Deus, meio que obrigado. Me colocaram no encontro. Tanto é que eu fiz o pré-encontro no ônibus. Eu não ia ir fazer pré-encontro. Naquela época eu não queria saber de igreja. Eu olhava para a igreja e falava, eu não quero saber disso aí. Me colocaram no encontro, queridos. Me levaram para o encontro. Eu fui para o encontro. Quando eu volto do encontro, queridos, de agosto, queridos, de 2003, que eu fui para o encontro, até mais ou menos dezembro de 2003, janeiro, fevereiro ali de 2004, foi os piores meses da minha vida. Porque foi o quê? Um mês de reprogramação, queridos.
Queridos, eu era extremamente cético a muitas coisas, queridos. Eu achava que igreja não levava a lugar nenhum. A minha maneira de pensar era que as pessoas que tinham medo da vida, as pessoas que não conseguiam encarar a vida, elas se trancafiavam dentro de uma igreja e ficavam lá dentro, umas falando mal das outras. Um bando de falso hipócrita. Eu vi a igreja desse jeito. De repente, queridos, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, abre os meus olhos, eu começo a entender que existe uma batalha espiritual ao nosso redor, eu começo a entender que Satanás e seus demônios existem, essas coisas começam a acontecer, e há uma reprogramação na minha maneira de pensar. Só que foi o pior tempo da minha vida. Eu andava com amigos, queridos, de infância, a gente se criou junto, sempre junto, a vida inteira junto, treinava capoeira, ficava o dia inteiro junto. Quando eu olhei para eles, eu falei, se eu não me afastar desses caras, eu não vou mudar. Fiquei 3 anos, querido, sem falar com os meus melhores amigos. 3 anos. Depois fui buscar, se converteram. E são pastor hoje. Depois fui buscar eles lá. Mas se eu não saio para reprogramar o que eu pensava, queridos, firmar meus pés na rocha, não dava certo. Você está em cima do muro, tentando puxar alguém para cima, é mais fácil que ele te derrube para baixo. Foi um tempo que eu tive que me afastar de tudo, queridos. A realidade que eu achava que era verdade, as verdades que eu tinha dentro de mim, elas tiveram que ser quebradas. Você sabia que muitas das tuas certezas, elas não são verdade? Eu tenho certeza, pastor, mas não é uma verdade, queridos. E as nossas certezas, queridos, são moídas diante de Deus. O nosso orgulho, queridos, Deus apunhala o nosso orgulho sem dó. Deus, ele não tem problema em matar você. Não tem problema nenhum, queridos. Assim como ele matou Jesus na cruz, Deus agradou em moer Jesus na cruz. Ele tem prazer em moer o nosso eu, o nosso orgulho. E esse processo, queridos, é um processo de morte. Aqueles 6 primeiros meses, queridos, foi um processo de morte, queridos. Pouco a pouco, os castelinhos de areia que eu tinha construído, Deus foi derrubando eles assim. Um a um. Processo de conversão. Aonde Deus vai nos moendo. Para quê? Para que haja uma reprogramação. As verdades que a gente achava que era, aquilo que a gente achava que estava correto, a nossa cosmovisão de vida, a maneira que nós vemos a vida, Deus vai moendo, para reprogramar. Vocês já viram aquele filme Matrix? Sim ou não? Alguém já viu Matrix? Lembra lá quando o Neo escolhe a pílula que ele acorda para a realidade? E ele tem que fazer toda uma reprogramação da sua vida, da sua leitura de vida? É mais ou menos isso, queridos. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos para a verdadeira realidade. Eu até brinquei aqui, queridos, para viver aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Eu estava conversando ontem com o pessoal, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para os homens, por exemplo, o homem tem que ser muito macho. Se não for macho, não vive, queridos. Foge, ó. Jesus enfrentar a cruz, queridos, ele era muito focado. Porque senão ele tinha fugido. Olha o que Jeremias capítulo 29, 11 fala. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Quais são os pensamentos de Deus para as nossas vidas? Pensamentos de paz e não de mal. Esses são os pensamentos de Deus. Só que dentro de nós, queridos, nós precisamos ter uma reprogramação.
Precisamos redesenhar a nossa maneira de pensar. Precisamos nos arrepender, ter uma metanoia, uma mudança na nossa mente. Porque aqui nós vemos os pensamentos de Deus, mas nós temos os nossos pensamentos. Nós temos as nossas certezas, as nossas verdades, nós temos a nossa maneira de pensar, o nosso jeito, aquilo que a gente acha que é e a maneira que nós achamos que Deus deveria fazer as coisas. Ou isso nunca aconteceu com você? Você nunca se frustrou com Deus? Que você queria que Deus fizesse alguma coisa do teu jeito e Ele não fez? Por quê? Porque existem os pensamentos dele e os nossos, de repente eles se colidem. Qual que vence? A vontade dele. Por isso que nós precisamos nos reprogramar, mudar a nossa mente, queridos, porque existem os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2, um versículo muito conhecido, nos fala. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra transformai-vos, queridos, ali, é metamorfo. Essa palavra significa mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com um brilho divino sobre o monte da transfiguração. Quando no monte da transfiguração diz que Jesus foi transformado, ele sofreu um metamorfo. A palavra metamorfo, queridos, é traduzida para nós como metamorfose. Assim como a lagarta sofre uma metamorfose e se transforma em uma borboleta. Quando nossas mentes são renovadas, queridos, nos transformamos à imagem de Jesus. A essência de Deus está depositada em nós. Quando essa essência se manifesta, ela nos transforma. Acontece o processo de metamorfose. Somos transformados à imagem de Cristo. O apóstolo João diz que a semente de Deus foi plantada em nossos corações. E quando essa semente brota, ela nos transforma. E essa transformação, queridos, muitas vezes ela não é tão agradável assim como eu testemunhei para vocês. Só que no final ela gera os seus frutos. Existe a vontade de Deus e existe a minha vontade. Às vezes oramos para Deus abençoar os nossos caminhos, queridos. Sim ou não? Deus abençoa os meus caminhos, abençoa os meus caminhos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem o caminho dele já abençoado, queridos, é só você andar por ele. Às vezes a gente quer que Deus abençoe o nosso caminho, ele fala aqui, ó, eu já estabeleci um caminho, entra por ele, anda por ele, que esse caminho é abençoado. Ande pelo caminho do perdão, ande pelo caminho do amor, ande pelo caminho da paz, ande por esse caminho, é esse caminho. Só que tem a vontade de Deus e a minha vontade. Em determinado ponto, elas vão se colidir. Aí nós decidimos se a vontade de Deus prevalece ou a nossa vontade. Vamos para os passos de transformação? Vamos pegar o texto de Romanos. E não vos conformeis com este século. Não podemos, queridos, nos acostumar com esse século, em algumas traduções com esse mundo, nós não podemos nos acostumar com esse mundo. Existe um protesto dentro de nós, por isso que nós somos chamados protestantes, queridos. Eu e você fomos chamados para protestar. Por isso que nós somos protestantes, queridos. Nós protestamos, nós não nos conformamos com esse século. Eu e você não fomos chamados para nos conformar, queridos. Não nos conformamos, queridos, com a corrupção, não nos conformamos com a injustiça, não nos conformamos com as nossas limitações e falhas. Queridos, não se conforme com esse mundo, não tome a forma desse mundo, não aceite as coisas como sendo normais. Ah, no Brasil é normal, todo mundo dá um jeitinho, queridos, não. Não, nós não damos um jeitinho. Posso ouvir um amém? Nós não nos conformamos, queridos, com esse século. Nós não nos conformamos com a corrupção, nós não nos conformamos com o roubo, nós não nos conformamos. Nós não nos conformamos com as nossas falhas e limitações. Queridos, existem falhas de caráter em nós que o Espírito Santo está querendo tratar. E nós não podemos nos conformar.
Ah, não, eu sou homem, isso aí é normal para o homem. Não, queridos, não é, absolutamente não é. Ah, é normal, pastor, às vezes dá uma olhadinha naquelas coisas, né? Somos homens. Não, queridos, não é normal. Isso é uma aberração. E se a gente não se conformar, queridos, se a gente não deixar esse vulcão sair de dentro de nós, as coisas permanecem do mesmo jeito. Dia passa, estamos presos na internet. Não se conforme, queridos, não é normal. Não é normal falar mal dos outros. Não é normal fazer fofoca. Não é normal, não se conforme. No nosso dia a dia, queridos, nós não podemos nos conformar. Não se conforme com a corrupção que tenta te vencer todos os dias. Não se conforme, queridos. Não se conforme com a mentira que tenta te vencer todos os dias. Não se conforme com a imoralidade que tenta te vencer todos os dias. Não se conforme. Não entre em uma forma, não deixe a sua mente dizer que isso é normal. Não é. Ah, mentir de vez em quando não tem problema. Tem problema sim. Amém? Uma vez eu conversando com um amigo do trabalho, queridos, eu trabalhando com reforma de roda, eu conversando com o cara, e a gente entrou no assunto de mentira, eu falei, não vou mentir. Ah, para, todo mundo mente. Mentira, queridos. É uma mentira contando outra mentira, é mentira. Não se conforme, não é normal um filho de Deus mentir. Sim ou não? Só que isso tem que gerar uma indignação. Eu fico indignado, queridos. Eu tenho que me controlar aqui, que eu fico. Por quê? Porque a gente não se conforma, queridos. Quando a gente olha para a igreja, queridos, para a vida das famílias, a gente não se conforma com as situações. Ah, não, é assim mesmo, eles são daquele jeito. Não, não são. Há esperança, há um Salvador, há Jesus, há transformação de vida, há arrependimento, há o Espírito Santo, que é o maior poder sobre a face da terra, que pode tocar na vida de qualquer pessoa e transformar ela. Eu não me conformo, queridos. Não se conforme, queridos. Daí vem um e fala para mim, pastor, isso não tem nada a ver. É porta do inferno isso aí. Na minha teologia, queridos, uma das portas do inferno não tem nada a ver. Na minha teologia, tá? Nem outro teólogo pensa assim, só eu. Na minha teologia, uma das portas do inferno vai estar escrito bem grande assim, não tem nada a ver. O que fala e pensa desse jeito, eu falo, entra por essa porta ali. Ó. Porta do inferno. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, é muito radicalismo. Radicalismo, queridos, foi um justo ser pendurado no madeiro e derramar todo o seu sangue por mim e por você. Isso é ser radical. Não tem nada a ver, pastor. Você vai ver ou não tem nada a ver. Eu e você somos inconformados, queridos, sempre a começar por nós. Seja inconformado, queridos. Quando você for pego em algo, o Espírito Santo deflagrar algo na sua vida, seja inconformado. Eu não quero ser assim. Eu tenho meus surtos, às vezes, assim. Dou um surto lá dentro de casa, daí eu falo, meu Deus, olha o jeito do pastor. Hoje eu tive um surto, queridos. Kellen brincou comigo. Desendemoniou já? Agora podemos conversar? Eu falei, já desendemoniei já. Depois eu sentei na mesa com vergonha, eu queria rir, só que eu queria fazer que eu estava brabo, né? E eu não aguentava, assim. E eu queria rir, né? Porque eu fiquei com vergonha de mim mesmo, né? Eu queria rir, mas eu não queria mostrar para ela, né? Eu queria mostrar uma pose assim que eu estava brabo, para ela parar de falar, né? Tá mais calma agora, endemoniado? E eu segurando ali, só que ela estava falando brincando, né? E eu segurando ali. Daí depois eu fui falar com ela, eu fui falar para ela, mas você riu de mim também, fiquei bravo. Eu não ri, não. Daí eu pensei, eu não rio, eu achei que ela riu, né? Daí eu fiquei endemoniado. Mas eu não me conformo, eu falei, cara, não dá para ficar dando essas mancadas sempre.
Só que eu poderia ir por o caminho mais fácil. Não, isso aí é normal, é desse jeito mesmo, homem é grosso mesmo. Mentira! Jesus não tem essa natureza. Eu não imagino Jesus gritando com alguém. E eu quero ter a natureza dele. Por isso que eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com isso. E esse é o primeiro passo para que haja o a metamorfose, a transformação. E o versículo continua ali, queridos, acompanhem comigo. Mas transformai-vos, mas metamorfo pela renovação da vossa mente. Nos transformamos, queridos, pela renovação da nossa mente. A palavra renovação ali, queridos, é anakainosis, que significa restauração, renovação, completa mudança para melhor. Então nós poderíamos falar assim, pela completa mudança para melhor da vossa mente. Completa mudança para melhor. Mudança completa à imagem de Cristo. Onde eu e você colaboramos com Deus nesse processo. Não nos conformamos com esse mundo, não nos conformamos com essas coisas, não nos conformamos com isso e somos transformados através da renovação, da restauração da nossa mente. Porque assim como eu penso, assim eu me torno. A restauração. Nossa mente sendo restaurada ao plano original de Deus, aonde eu e você vamos nos encaixando no propósito, implantando o reino de Deus. Onde estamos implantando o reino de Deus, porque não nos conformamos com esse século, mudamos a nossa maneira de pensar e somos agentes de transformação aonde estamos. Levando as pessoas a experimentarem uma vida em abundância, levando as pessoas a serem íntimas de Deus. Quando como igreja completamos o nosso propósito? Quando as pessoas se tornam íntimas de Deus. Qual que é o teu sonho, pastor? Queridos, o meu sonho, queridos, o meu projeto de vida, o meu sonho, queridos, eu vivo para isso, para levar pessoas a serem íntimas de Deus. Em toda a conversa que eu tiver com você, em toda a orientação que eu vou te dar, eu vou tentar te levar a ser mais íntimo de Deus. Se eu estou trazendo uma mensagem como essa, muitas vezes uma mensagem dura, queridos, é para te levar a ser mais íntimo de Deus. Qual que é o teu plano, projeto de vida, pastor? Levar as pessoas a serem íntimas de Deus. A começar por nós. Não nos conformamos com esse mundo, preste atenção, não nos conformamos com esse mundo, somos transformados pela renovação da nossa mente. Daí experimentamos o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou nos tornamos íntimos de Deus. Não nos conformamos com esse mundo, transformamos, renovamos a nossa mente, somos transformados à imagem de Cristo, experimentamos pela intimidade com Deus a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o plano. Consegue me entender? Experimentamos, queridos, o ser íntimos de Deus. Ser íntimos de Deus. Desde o plano original, queridos, aonde Deus queria manifestar a sua vontade sobre a terra, até o nascimento da igreja, queridos, em Pentecostes. O evangelho veio vindo até chegar aqui, a mim e a você. E hoje eu e você temos um bastão na mão, queridos. Nós estamos continuando essa obra de redenção. E essa obra começa a atingir a nós. Quando não nos conformamos com esse mundo, somos transformados pela renovação da nossa mente, nos tornamos íntimos de Deus, cada um de nós, e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Homens e mulheres íntimos de Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?